Olá, seja bem-vindo ao canal Superação em Foco. Hoje teremos mais informações relevantes. Se você possui mais de 30 anos e continuar até o final deste vídeo, vai ganhar um presente. Então aproveite para deixar seu like agora. Um forte abraço e até breve. Olá, aqui é o Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra da Universidade de São Paulo e do SINA, do Centro Ibirapuera de Neurociência. E hoje eu estou aqui para falar para vocês os 4 principais sintomas que uma pessoa com TAG, com transtorno de ansiedade generalizada, pode apresentar no seu dia a dia, ou seja, os 4 sinais de que isso pode estar acontecendo com você. Mas antes de falar exatamente desses 4 sinais, eu queria só relembrar um pouquinho o que é o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, né? Isso daí, para falar sobre isso, eu lembro do meu primeiro paciente de consultório particular. Eu estava terminando o meu R3, né, o 3º ano de residência no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP, e uma colega minha me indicou, né, o sobrinho dela que estava passando por algumas dificuldades para que eu pudesse atender. Eu vou mudar alguns dados para preservar a privacidade, obviamente, dele, mas era um rapaz muito inteligente, ele tinha 24 anos na época, ele era publicitário formado e ele estava em plena ascensão na carreira. Ele tinha acabado de ser contratado por uma grande empresa, uma grande agência de publicidade, ele estava com cargo já administrativo super alto para a idade dele, era um rapaz brilhante. Ele era aqui de São Paulo mesmo, ele era o filho mais velho, né, de 3 irmãos, e desde criança, né, ele contava que ele era super bom aluno, nunca teve dificuldade nenhuma na escola, ficava muito nervoso antes das provas, mesmo estudando, mesmo sabendo que ia bem, ele ficava preocupado antes das provas, ele tinha muito medo, né, de falar em público, né? Então, quando ele tinha que fazer alguma apresentação, ele ficava muito nervoso, mão suada, nó na garganta, mas isso nunca atrapalhou ele. E aí ele veio, né, no consultório porque fazia mais ou menos uns 4, 5 meses que ele estava acordando no meio da noite, não conseguia dormir, ele não estava conseguindo se concentrar no trabalho, ele começava uma atividade, a mente dele voava e ele tinha que se esforçar muito e ele estava muito cansado, ele não conseguia desempenhar as atividades dele, ele estava exausto, né? Bom, enfim, ele tinha outros sintomas, eu fiz o diagnóstico de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, né, com ele, depois eu vou explicar direitinho, né, alguns critérios, mas uma coisa que ele falou me chamou muito a atenção, me marcou muito. Ele perguntou, poxa, mas se tirar a minha ansiedade, isso não vai prejudicar o meu desempenho? Ele falou, a minha ansiedade me ajuda, né, eu faço muita coisa porque eu fico preocupado, porque eu sou ansioso. Eu não acho que eu sou preocupado demais, né? E isso é muito legal, né? Isso lembra, né, de uma aula que eu tive também lá na Faculdade de Medicina e na residência médica, né, em psiquiatria, que tem a ver com a ansiedade e o desempenho. A ansiedade é uma coisa natural de todo ser humano, de todo animal. Ela tem a ver com o sistema de alerta do corpo frente a ameaças. Então, quando vem uma ameaça, o corpo ele fica num estado de constante apreensão, ele fica com tônus ansioso, um tônus adrenérgico elevado, para que se vier um ataque, a gente conseguir responder, tanto para atacar quanto para fugir de uma forma mais rápida. Então, a ansiedade é um estado de constante alerta frente a um perigo que é incerto, você não sabe de onde ele vai vir, mas ele é iminente, ou seja, ele vai acontecer a qualquer momento, você fica numa constante apreensão e por definição, toda ansiedade é desagradável, e ansiedade gostosa a gente dá outro nome, né? E todo mundo tem essa ansiedade. Tem uma curva muito legal que eu vou mostrar para vocês aí, esse gráfico, que a ansiedade ela vai aumentando e ela vai aumentando o nosso desempenho. Até que chega um momento onde o corpo ele não aguenta mais, onde o nível de ansiedade começa a fazer com que o corpo entre numa exaustão. E aí os sintomas do TAG começam a aparecer. Eu falo que é mais ou menos como um secador de cabelo, né? Que foi feito por uma voltagem de 110 volts, você liga numa tomada de 220 volts, né? Ele vai funcionar muito, muito, muito rápido durante um tempo, só que depois ele não vai aguentar aquela voltagem e ele vai entrar numa exaustão, ele vai parar de funcionar.
né? Então, esse paciente, né, a ideia que eu expliquei para ele é: a gente não quer acabar com a ansiedade na sua vida, mas a gente quer voltar, fazer com que a ansiedade volte para um nível onde ela está ajudando você, onde você possa usar a ansiedade a seu favor, fazer as pazes com ela, e não fazer com que ela acabe com a sua energia e leve para um quadro no futuro de depressão, né? A gente tem muitos estudos mostrando que o TAG, se ele não for tratado, quase 100% dos casos, ao longo de 5 a 10 anos, vão evoluir para um quadro depressivo devido a essa exaustão. Então, quais sintomas, né, que esse paciente tinha que vocês podem já observar, tanto em vocês mesmos quanto em pessoas que vocês conhecem, que podem estar sofrendo com o TAG sem perceber, né? Então, são esses sintomas. O primeiro deles é uma dificuldade de parar de se preocupar. Então, o sintoma-chave do TAG é esse, é uma dificuldade de parar de se preocupar. Mesmo em situações onde não tem motivo para você se preocupar, a sua mente fica produzindo pensamentos antecipatórios para o futuro. Então esse é o primeiro sintoma. Um segundo sintoma é irritabilidade. É muito comum que essas pessoas estejam com, entre aspas, os nervos à flor da pele. Pequenos incômodos, pequenos ataques, né, frustrações, a pessoa sente aquilo de uma forma muito, muito intensa, como se estivesse em carne viva mesmo, e ela tende a ser um pouco mais explosiva, um pouco mais incisiva nas respostas, né? Então, tem a dificuldade para parar de se preocupar, tem a irritabilidade muito intensa. O terceiro ponto é cansaço. Essas pessoas referem um cansaço mental, principalmente no final do dia, mas muitos pacientes falam que já no começo, né, do dia eles já acordam com o corpo cansado e com a mente cansada. É como se fosse uma exaustão constante, só que quando eles vão descansar eles não conseguem, né? Então tem a dificuldade para parar de se preocupar, tem a irritabilidade, um cansaço constante e uma alteração de sono. Principalmente uma insônia inicial, ou seja, a pessoa tenta deitar para dormir e começa a vir preocupações, pensamentos. E agora que você concluiu praticamente sua jornada, ou seja, chegou até aqui, vou te entregar o presente conforme prometido. Para você cessar, basta clicar no primeiro link na área de descrição abaixo. Sucesso, um abraço e até breve. Frente a futuro, a coisas que ela tem que fazer, né? O tenho que, essa expressão é muito comum, né? Em quadros ansiosos, ou então a pessoa adormece devido a um estado de exaustão, só que ela acorda no meio da noite pensando em coisas que ela tem que resolver, né? Então são 4 tem que resolver, né? Então são 4 dos sintomas: dificuldade para parar de se preocupar, irritabilidade intensa, cansaço, fadiga fácil e alteração do sono, tanto para pegar no sono quanto para manter o sono a noite inteira. Se você tem um ou mais desses sintomas, né, por um período aí de 3 a 6 meses, isso acontecendo em grande parte dos dias, é importante você procurar ajuda, porque isso é possível ser tratado. Existem tratamentos eficazes que ajudam a diminuir muito esse sofrimento e fazer com que sobre energia para que a gente possa usar nas coisas importantes da nossa vida, nas coisas que têm um propósito motivador para a gente, né? É claro que o diagnóstico somente um médico especialista, no caso um psiquiatra, né, pode fazer. Somente ele pode orientar um tratamento adequado, que nem sempre é com remédio, né? O remédio é uma parte do tratamento, a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso. Mas é importante saber que esse sofrimento não precisa ser nessa intensidade e que a gente não vai tirar a ansiedade a ponto de deixar você improdutivo. Pelo contrário, né? O tratamento ele serve para poupar energia, para que a gente possa usar essa energia de uma forma eficaz e gostosa na nossa vida, ok? Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal para receberem mais atualizações sobre saúde, sobre medicina, sobre bem-estar, sobre saúde mental e mandem as suas dúvidas também aqui pelas redes sociais ou mesmo aqui pelo YouTube, ok? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau. Então, se você gostou dessa jornada, saiba que teremos muito mais. Aproveite para dar aquele like, se inscrever e comentar.
Aproveite e envie esse vídeo para mais pessoas, provavelmente eles estão precisando dessa informação. Obrigado, um forte abraço e até breve!